Olá, querido! Olá, querida! Tudo bem? Que a bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida agora, onde você estiver. Na sua casa, no trabalho, no trânsito, descansando, trabalhando, não importa. Onde você estiver nessa hora, que a paz de Cristo alcance a sua vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar com você nessa hora. E, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder transmitir a mensagem de Deus, transmitir a palavra de Deus ao seu coração. E cada palavra que nós temos ministrado aqui são palavras que antes eu medito e falo ao meu coração. Então Deus fala ao meu coração em primeiro lugar. E em seguida Ele me inspira para transmitir uma mensagem que fale também ao seu coração. Isso tem acontecido em todos os textos que nós temos ministrado aqui. E no texto de hoje, inclusive, acabei de meditar, ler, reler, refletir, analisar, pensar, viajar, né? Imaginar o contexto que eu li. E a oração que eu faço sempre, o pedido que eu faço sempre é que Deus use meu intelecto, meu coração, minha boca, né? Meu conhecimento, que Ele inspire o meu coração de maneira que eu possa transmitir uma palavra que fale fortemente com você. E essa mensagem gravada, esse é o gostoso e é o que eu tenho, né, falado para Deus, é o que eu tenho falado sempre para Deus, que Ele unja cada uma dessas mensagens de maneira que quando a pessoa tiver acesso, quando você tiver acesso, independente da ocasião, porque tem gente que vai ver essa mensagem no momento que ela acabar de ser gravada, outros vão ver daqui a semanas, meses, anos, né? Mas o mais importante, quando você tiver acesso a essa mensagem, que seja no momento que você estiver precisando muito ouvir Deus e que ela possa falar ao seu coração. Amém? Como eu sempre tenho dito, não deixe de compartilhar esta mensagem com pessoas que você conhece, seja um evangelista, seja um pregador, seja um missionário, seja um ganhador de almas. Tem pessoas que ganham almas, evangelizam, pregam, indo ao campo missionário, seja na igreja, na praça, na rua, na condução, viajando para outros estados, países, continentes. Outros não podem, né, fazer isso, talvez pelo ministério, pelo chamado, ou pelas condições, as dificuldades físicas, né, de mobilidade, e aí contribuem com a obra de missões financeiramente. Outros não têm condições nem de ir, nem de contribuir financeiramente. Oram, que é muito importante, oração. E o pedido que eu faço nesse momento é que você contribua com missões, contribui com o ganhar almas. E você pode fazer isso de várias maneiras, como eu citei, e uma delas é compartilhando este vídeo. Compartilhe com pessoas que você conhece da família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, as pessoas da rua, as pessoas que você conhece no dia a dia, na condução, ou de uma maneira indireta também. Como eu costumo dizer, qual é a maneira indireta de você evangelizar? É você compartilhando essa mensagem na sua rede social. Por que eu digo indireta? Porque você não sabe quem vai ver, quem vai assistir, quem vai, né? As pessoas às vezes olham, não curtem, então você não fica sabendo. É uma maneira indireta, você não sabe, mas vidas estão tendo acesso. Então, seja qual for a maneira, contribua com a obra de Deus, compartilhando, enviando esse vídeo para alguém que precisa muito ouvir a palavra do Senhor. Amém? Sem delongas, eu disse e tenho falado também, você pode fazer pedidos de oração, coloca nos comentários aqui se você está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, e nós estaremos orando por você. E se você tem alguma dúvida bíblica, alguma dúvida teológica, este é o canal, este é o espaço para você também fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, e aí, à medida que nós formos gravando os próximos vídeos, a gente vai comentando e respondendo também. Tá bom? Vamos ler o texto bíblico. Hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, e nós iremos ler o Salmo de número 46, muito conhecido. E eu gastaria horas, sem dúvida alguma. Eu gastaria horas expressando, explicando e ministrando sobre esse salmo. Nós não temos esse tempo todo.
mas o pouco tempo que gastarmos aqui será o suficiente para Deus falar ao seu coração. Ok? Salmo de número 46, pega a sua Bíblia aí. E se você não puder pegar a Bíblia, reflita, lembre-se, né? É um salmo muito conhecido. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio. Vamos ler? A minha tradução é um pouco diferente, mas como eu disse, o salmo é conhecido. Salmo 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então tá aí. Ainda que numa tradução diferente, um texto muito conhecido, Salmo 46. Antes de mais nada, você precisa entender o livro de Salmo. Para você ler cada livro, né, Salmo, diferente dos outros livros bíblicos, seja no Velho ou no Novo Testamento, Salmo não tem capítulo, tá? Salmo não tem capítulo, Salmo tem livros, ok? Então, essa é a primeira dica. Salmo não tem capítulo. Não existe Salmo capítulo 1, capítulo 2 e nem Salmo capítulo 46. É livro 1, livro 2, livro 3 e livro 46. Então, Salmo de número 46. O livro de Salmo, ele não tem a finalidade doutrinária. Ele não... Tem gente que usa Salmo para pregar doutrina. Enfim, Deus usa cada um como quer. Mas tem que ficar claro que o livro de Salmo não tem um contexto doutrinário. É um livro poético, é uma poesia, tá? São poesias. O livro tem vários autores. A autoria oficial do livro foi dada a Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel, né? Respeitado e venerado até os dias de hoje. E a autoria foi dada a ele porque a maioria dos salmos, em torno aí de 70 a 75, foram escritos por ele, mas ele não foi o único. Nós temos salmos aqui escritos por Davi, por Salomão, por Moisés, por Asaf, por outros levitas, os filhos de Coré, né? Enfim, muitos escritores. E essas pessoas, é isso que você precisa entender em Salmo. Salmo... Eu tenho 47 anos, já não sou mais um menino, já vivi bastante. Mas na minha época de criança, eu não vou nem dizer de adolescente, na minha época de criança, tinha uma coisa muito comum que acontecia entre os adolescentes, entre as crianças na época, que era, principalmente meninas, né? Tinha meninos também, mas era mais meninas, que tinham o famoso diário. Diário. E nesse diário relatavam tudo o que acontecia. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, ontem a fulano de tal falou tal coisa, a professora brigou, hoje eu estou triste. Querido diário, hoje eu estou triste. Estou triste porque minha mãe brigou comigo. Querido diário, hoje eu estou triste porque ele nem olhou para mim. Querido diário, hoje eu estou feliz demais porque ele piscou para mim. Enfim, o diário, a finalidade que ele tinha era relatar, né, era a pessoa, menino ou menina, manifestar o sentimento que ela estava sentindo naquele dia. Alegria, né, tristeza, felicidade, festança, enfim, angústia, ou esperança, enfim. E nessa mesma época, nessa mesma ocasião, tinha os famosos papel de carta, né? Não sei se você é dessa época, os papéis de carta, bonito, lindo, e tinha a mesma finalidade, semelhante a um diário. Você escrevia o seu sentimento, o que estava acontecendo, e guardava, arquivava, colocava numa pasta, né? Outros usavam como bilhete, enfim. Por que eu estou dizendo isso?
o livro de Salmo tem essa mesma finalidade. Não foi um relato cronológico que alguém sentou e começou a escrever. Não, é um conjunto de cânticos, de poesias, pessoas que estavam escrevendo no momento de crise, de necessidade, de angústia, ou de alegria, ou de festejo, enfim. E geralmente essas poesias, esses salmos, esses cânticos, eles eram usados antes das guerras. Quando o exército de Israel ia pelejar, ia para alguma batalha, na frente iam os cantores e começavam a cantar isso. Cantar. É isso, é exatamente isso que eu estou dizendo. Salmos são cânticos, são louvores que geralmente o exército cantava antes das batalhas, acreditando que Deus, lembra do texto? Deus é aquele que habita no meio dos louvores. Então o povo de Israel acreditava, se nós antes da batalha cantarmos e louvarmos ao Senhor, o Senhor vai se fazer presente entre nós e vai nos dar a vitória. Eles acreditavam dessa forma. E tinham toda a razão, é claro. É a mais coerência que existe, a maior coerência que existe. Deus é aquele que habita no meio dos louvores. E esses louvores eram entoados antes das pelejas, mas antes mesmo a composição deles era em momentos de tristeza ou de angústia, de alegria, de extrema felicidade. As pessoas colocavam no papel aquilo que estavam sentindo. E com o tempo, eles foram vendo que isso poderia ser instrumento de inspiração para atrair a presença de Deus. Tá? Só para você entender, por exemplo, tem um salmo que eu gosto muito, eu leio muito esse salmo, muito mesmo, Salmo 51, onde o próprio Davi, o Salmo 51 é Davi orando, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Ele fala isso, contra ti somente pequei e tal. O Salmo 51, ele relata um momento histórico de Israel. Lembra quando Davi cometeu um pecado terrível, que foi adultério misturado com homicídio? Ele olhou para Betseba, desejou, olhou, paquerou, falou, quero essa mulher para mim. Aí alguém falou, mas ela é casada. Ah, é casada? Então não vai ser mais, porque eu vou matar o marido dela. Ele manda matar Urias lá na frente de guerra, né, na frente da batalha, mata Urias, em seguida toma conta da mulher, toma posse da mulher. E aí o profeta Natan aparece. Desculpe, fugi um pouquinho, só para você entender o que é salmo, né? Deus usa o profeta Natan vai até Davi e conta uma história bonita para Davi. Olha, meu rei, eu estou um pouco triste, desapontado. E o rei fala, o que aconteceu, profeta? E o profeta fala, um homem tinha uma fazenda com muita cabeça de gado, muitas ovelhas, muitas ovelhas. E lá no fundo da fazenda ele tinha um criado que tinha só uma ovelha. E um belo dia esse homem, rico, com muitas ovelhas, muitas cabeças de gado, esse homem recebeu uma visita. E para agradar a sua visita, para ser hospitaleiro, ele resolve matar um animal para cozinhar, para oferecer. Enfim, só que ele poderia ter pego uma entre as milhares que ele tinha. O que ele fez? Ele foi lá no fundo e pegou a única que aquele homem tinha e tomou para si, matou. E isso chateou. O que o senhor acha que esse homem merece, hein, meu rei? E o rei Davi, viajando ali sem entender o contexto, né, na hora se encheu de cólera e disse, esse homem tem que morrer agora, fala quem é, eu vou mandar matar esse homem. E o profeta Natan fala, esse homem és tu. O rei arregala os olhos e Natan começa a profetizar e diz, assim diz o Senhor, eu te coloquei como cabeça do meu povo, eu te dei nações, eu te dei terras, eu te dei reinos, eu te dei homens, eu te dei mulheres, eu te dei tudo que você precisava, e até o que você não precisava eu te dei, coloquei tudo à sua disposição. E se em algum momento você falasse, quero mais, eu também te daria, porque eu te escolhi. Só que você desejou, cobiçou e possuiu a única que você não poderia ter feito. Mulher de Urias, meu servo. Você poderia ter quantas mulheres quisesse, era só pedir que eu te daria. Mas ao invés de me pedir, você quis pegar que não era sua. Na hora, quando Davi entendeu
que Deus estava falando com ele, que Deus estava revelando o que ele tinha feito. Davi se prostrou diante do profeta Natan, se ajoelhou, começou a chorar e começa a orar. E na oração ele dizia: contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que não era reto aos seus olhos. E aí lá no versículo 10 do capítulo 51 de Salmo, a oração de Davi, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para você, o Salmo, quem lê só o Salmo sem entender o contexto, pode não entender o que ele significa, mas ele está relatando um momento histórico. Então, eu citei como exemplo o Salmo 51, que foi um relato vivido por Davi lá no ano 1000, no ano 900 a.C. aproximadamente. Tá? Voltando para o Salmo 46. Esse salmo também foi escrito por Davi. Qual a finalidade de Davi? Mostrar a grandeza de Deus diante da grandeza das adversidades do mundo. E aí ele inicia o salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. São muitas as dificuldades que o ser humano passa no dia a dia, são muitas os problemas que o ser humano, que eu, que você, que nós vivemos no dia a dia. Problemas familiares, problemas profissionais, problemas sociais, problemas políticos, enfim. O que mais existe no mundo são problemas. E existem problemas que são pequenos, problemas que são médios, e tem problemas que são tão grandes que têm o poder de nos levar à angústia. O que é angústia? É um estado de depressão profundo. Isso é angústia. Angústia é quando a pessoa entra num estágio de depressão muito profundo, desejando até mesmo a morte. Isso é angústia. É angústia. E Davi está dizendo: Deus é o nosso refúgio, ou seja, o lugar onde eu posso me esconder. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, ou seja, é aquilo que nos protege dos inimigos. Socorro bem presente na angústia. Na hora que você mais precisar. Na hora que tudo contribuir para te levar à morte, ao fracasso, ao desespero, quando você achar que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais escapatória, o que o Salmo está dizendo? Nessa hora, quando o inimigo se levantar contra você, quando as adversidades virem contra você, quando você não tiver mais saída, mais escapatória, saiba que você tem um refúgio, você tem um esconderijo para se proteger do mal. Deus é o seu refúgio, Deus é o seu esconderijo. Sabe a galinha, aquele símbolo da mãe protetora, que é a galinha, levanta as asas e protege os seus pintinhos, né? É a mesma coisa, é o que o salmista está dizendo. Deus, na hora que você mais precisar, você pode se esconder nele, porque ele vai te proteger como uma galinha protege os seus pintinhos. Deus é a fortaleza. Lembra aqueles grandes muros largos, altos, que protegia uma nação, uma cidade, né? Um povo contra as investidas dos seus adversários, dos seus inimigos. O salmista está dizendo isso. Nada pode te atacar, nada pode te atingir, porque em Deus você pode se esconder, em Deus você pode se sentir protegido. E o mais importante, se mesmo com tudo isso você chegar ao estágio de angústia profundo, a depressão, saiba que lá Deus vai ser o seu socorro presente na hora da angústia. Talvez você neste momento esteja passando por uma angústia muito profunda, muito grande. E Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está vivendo. Você não imagina como eu estou sentindo a presença de Deus nesta hora. Deus conhece a tua vida, Deus conhece os teus passos, Deus conhece os teus pensamentos, Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe que nessa hora existe alguém que chora dia e noite perguntando por quê, até quando, por que eu vivo isso, por que eu passo por isso. Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe você chegou a esse ponto de angústia,
desejando até mesmo a morte. Deus, porque o Senhor não me leva e acaba logo com tudo isso? Deus é o seu socorro bem presente nesta hora, na hora da angústia, na hora da tribulação. Deus está presente na sua vida. Deus está te ouvindo. Alexandre, se Deus está me ouvindo, por que Ele não me tira dessa situação? Diz a Bíblia que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. O Senhor sabe o que vai no coração do homem. O Senhor conhece o dia de amanhã. Deus não trabalha com a nossa mente, Deus não age com a nossa mentalidade, Deus não faz planos com o nosso intelecto. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. O coração do homem pode fazer muitos planos, diz o texto bíblico, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então acredite, por mais que você esteja aparentemente no fundo do poço, no buraco, numa angústia terrível, à beira da morte, do precipício, achando que não tem mais jeito, acredite. Deus está com você. Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Deus está ouvindo a tua oração. Assim como Deus falou com Ezequias através do profeta. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está vendo as tuas lágrimas. E no momento oportuno Ele vai chegar e ser o seu refúgio, o seu socorro presente na hora da angústia. Amém, querido? Amém, amado? E o texto continua dizendo, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. O texto, ele fala de terremoto, de montes se mexendo, o mar bravio. Não há registro de que nessa ocasião, quando esse salmo foi escrito, tenha ocorrido terremotos ou maremotos ou até mesmo guerras. Não existe registro nessa época desses acontecimentos. Mas, como eu disse no início, Salmo é um livro poético, é poesia, né? Diferente da nossa... É isso que tem que ficar claro. Quando nós lemos Salmo ele é um conjunto de poesias, é um conjunto de contextos gramaticais, vamos dizer assim, de ferramentas, elementos gramaticais. E como elementos gramaticais em Salmo nós vamos encontrar poesia, nós vamos encontrar antítese, nós vamos encontrar metáforas, vamos encontrar parábolas, vamos encontrar contrastes, comparações, e por aí vai. São elementos gramaticais. Mas todos, diferente da nossa poesia moderna, a poesia moderna hoje ela é composta de rimas, né? É uma coisa rima com a outra. Em Salmo nós não vamos ver rimas, nós vamos ver congratulações, nós vamos ver os versículos se casando, tá? Então ele começa falando de angústia, ele começa falando de refúgio, de proteção, depois ele fala de terremotos, maremotos, de montes se abalando. Mais abaixo, o Salmo 46 vai falar de guerras, de nações se embraveceram, os reinos se moveram de um lado para o outro. São tudo coisas diferentes, né? Reinos, maremotos, angústias, mas todos eles têm uma mesma finalidade, mostrar que Deus é o Senhor de tudo isso. Deus é o Senhor de tudo isso. Quando fala de terremoto, maremoto, está se referindo às turbulências da vida, às dificuldades da vida. O salmista está comparando os problemas da vida social, da vida familiar, da vida de pai, da vida de filho, da vida de cidadão, os problemas políticos, as dificuldades de governar. Ele está comparando tudo isso com terremotos, com dificuldade. É difícil, ele está dizendo. Mas o Senhor, a palavra dele é poderosa para derreter os reinos. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que ele está querendo dizer é, quando Deus falar com você, acredite, por maior que seja o problema, a voz de Deus é poderosa para fazer tudo se acalmar. Deus está falando com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor.
Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Salmo 46. Fique com essa palavra. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Tem um versículo aqui nesse texto que nós lemos, deixa eu ver agora qual que é o versículo, que fala assim, versículo 5, Deus está no meio dela, não dela, diz é a cidade, né? Cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, ou ao romper da aurora, algumas traduções. Olha o que o salmista está dizendo. Um monte de coisa está acontecendo lá fora, tá? Guerras, nações bravas, enfurecidas, terremotos, maremotos, montes se abalando. Aí ele pega tudo isso e fala assim, mas há um rio cujas águas, aliás, alegram a cidade de Deus. E qual é a cidade de Deus? É o santuário das moradas do Altíssimo. O salmista está falando de Jerusalém. Ele está dizendo Síria, Babilônia, Egito, os países africanos, enfim, um monte de nação está enfurecida lá fora querendo nos destruir. Mas a cidade de Deus não será abalada porque Deus está no meio dela. É o santuário da morada do Altíssimo. O que o salmista está dizendo que é o lugar onde eu moro, onde nós moramos, Jerusalém, nunca vai ser atacado porque Deus está no meio dela. Enquanto Deus estiver no meio dela, nada vai nos abalar. Esse é um texto profético. O salmista está falando da tua casa. E essa sua casa pode ser a sua casa física, terrena, onde mora você e a sua família, como pode ser a sua casa espiritual, que é o seu coração. Enquanto Deus estiver presente na tua casa, nada vai te atingir. Nada vai te abalar enquanto Deus fizer morada na tua casa. Cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus ajudará a romper da manhã. As pessoas perguntam, qual o melhor horário para buscar Deus? Qual o melhor horário para Deus trabalhar, para Deus agir? Há quem diga que é de manhã, há quem diga que é de noite, há quem diga que é de madrugada. Tem até um ditado que diz, de madrugada a fila é menor, tal. São expressões que nós usamos no dia a dia, mas que não tem contexto, na verdade, não tem provas. Na verdade, Deus age na hora que Ele acha que é necessária. Seja de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, na hora do almoço, da janta, não importa. O que o salmista está dizendo aqui, Deus ajudará ao romper da aurora. A romper da aurora geralmente é quando começam as guerras, porque naquela época os exércitos, quando iam para as batalhas, eles gostavam de invadir de madrugada, no início da manhã. Por quê? Porque eles teriam o dia todo para guerrear, teriam o dia todo para pelejar. Então, teoricamente, a vitória tinha que vir ou no meio ou no final do dia. O que o salmista está dizendo? Que não existe essa ordem cronológica. Deus pode vir no final do dia, no meio do dia, como também pode vir no início da manhã, a hora que Ele achar que é necessário. Então, a hora que você mais precisar é a hora que Deus vai te socorrer. Pode ser no romper da aurora, no início do dia. Você pode estar chorando a noite toda, a madrugada toda, diz o Salmo também. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meu amado? Fique com essa palavra no seu coração, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. Eu oro a Deus para que o Senhor te alcance neste momento, te dando saúde, te dando paz, te dando alegria, restaurando o seu coração, alimentando a sua alma, mudando a sua situação, tirando você de um estado de angústia profunda e te levando num estágio de vitória, de alegria para a glória de Deus em Cristo Jesus. Não deixe de compartilhar essa palavra com quem precisa. Você pode estar salvando uma alma, ganhando uma alma para o Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.